Olá a todos, eu sou Kátia, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. PCNP significa Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico, e nós temos na Diretoria de Ensino um núcleo pedagógico composto por PCNPs, cada um responsável por uma disciplina. Nossa função é auxiliar as escolas em todo o seu desenvolvimento pedagógico. Coordenadores, professores, estamos lá à disposição de vocês. Então, quero dar as boas-vindas a todos. Quero dizer que é um prazer rever aqueles que já são da casa, professores, coordenadores, diretores, vice-diretores, enfim, aqueles que já estão conosco nessa caminhada. E é um prazer receber os novos também. E eu quero trabalhar hoje, nesse vídeo com vocês, informações básicas a respeito da educação especial. Eu sei que alguns já sabem tudo aquilo que eu vou dizer, mas existem professores, coordenadores novos, e a educação especial é uma área que geralmente gera dúvidas, gera polêmicas, e nossa intenção aqui é desmistificar, é esclarecer, é tornar alguma coisa mais leve. Então, conto com vocês para esse trabalho e fico à disposição também. Boas-vindas a todos, bom ano de trabalho a todos, um ano abençoado para todos nós. Bom, antes de falar especificamente da educação especial, a gente precisa estabelecer diferenças. É muito comum ouvir professores falando, mas na minha sala tem 4, 5 alunos de inclusão. Não, na sua sala tem todos os alunos de inclusão, inclusive o professor, todos nós somos de inclusão. Por quê? Educação inclusiva é até redundante o termo. Educação inclusiva é uma educação para todos. Então, ela tem que abarcar todas as diferenças, tem que possibilitar a todos os diferentes, os indivíduos diferentes entre si, a formação, tem que possibilitar a aprendizagem, tem que possibilitar o desenvolvimento. Então, educação inclusiva, imagina que é um círculo, um conjunto muito grande, muito amplo, e é para todos. Então, todos, independente das suas características, todos têm direito à educação. Quando se fala em inclusão também, geralmente se coloca esse termo só para a escola. E, na verdade, não é. A inclusão, ela tem que acontecer em todos os espaços, a todo momento. Isso não é uma obrigação somente da escola. A escola tem o objetivo de fazer a inclusão escolar. Mas este conceito de inclusão precisa acontecer em todos os espaços. Não é uma responsabilidade somente da escola. Então, aqui dentro desse círculo da educação inclusiva, imagine que nós temos círculos menores. Cada círculo é uma modalidade diferente de educação. Nós temos, por exemplo, educação infantil, educação profissionalizante, educação técnica, educação superior. São modalidades diferentes entre si e regidas por legislação diferente também. A alfabetização de crianças não pode acontecer da mesma forma que acontece a alfabetização de adultos. São públicos diferentes, com necessidades diferentes. Então, precisamos ter modalidades diferentes. A educação especial é uma modalidade. Ela é uma modalidade que atende a um público específico. Então, dentro da educação inclusiva, nós temos vários nichos. Um deles é a educação especial. Uma modalidade é a educação especial. A educação é para todos. Então, aqui falamos de adultos, crianças, falamos de ensino hospitalar, ensino prisional, ensino indígena, quilombola, enfim, falamos de todas as possibilidades de educação para públicos específicos e diferentes entre si. E aqui nesse lugar existe também um atendimento a um grupo muito específico. Esse atendimento é chamado de educação especial, tá bom? Então, não confundam educação inclusiva com educação especial. A educação especial está dentro da proposta da educação inclusiva. A quem, então, a educação especial se destina? Quem é o público atendido pela educação especial? Vamos abrir as telas aqui e começar a falar um pouquinho disso.
A equipe de educação especial da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto é formada por mim, PCNP, e pela supervisora Josefa. Aqui nós temos a definição do público-alvo da educação especial. Esse público-alvo é formado por 3 grandes grupos: o grupo das pessoas com deficiências, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades e superdotação. Aqui é importante algumas observações. Procurem acostumar-se com as abreviações, porque vocês verão bastante. No grupo das deficiências, todas estão incluídas: deficiência física, intelectual, auditiva, visual, múltipla e surdo-cegueira. Importante não confundir DM com DI. Antigamente se falava deficiência mental, hoje não falamos mais, falamos deficiência intelectual, então este é o DI. DM, para nós, é deficiência múltipla, obviamente a pessoa que tem mais de uma deficiência. E surdo-cegueira não está incluída como deficiência múltipla, porque se trata de uma deficiência única. Segundo a nossa legislação, este é o público-alvo dessa modalidade. Temos leis federais, leis estaduais. A nossa resolução principal é a Resolução 68 de 2017, que também afirma que o público-alvo da educação especial é este aqui. Então, daqui para frente, é importante que a gente não confunda o público-alvo da educação especial com pessoas que tenham transtornos de aprendizagem, por exemplo. É muito comum as pessoas confundirem e pensarem que alunos com dislexia, descalculia, TDAH, TOD, TOC, sejam público-alvo da educação especial, e não são. Eles são alunos regulares. Se confunde muito também pessoas com transtornos psiquiátricos como sendo público-alvo da educação especial, e também não são, a não ser que tenham alguma deficiência ou autismo ou altas habilidades. Público-alvo da educação especial é somente este, certo? É muito importante não confundir para que nós possamos encaminhar os alunos que são realmente público-alvo para os apoios e o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado é o conjunto de apoios a que os estudantes da educação especial têm direito. Existem vários, entre eles a sala de atendimento educacional especializado, que nós chamamos de salas de recurso, temos o cuidador, temos o interlocutor, vários recursos que fazem com que o aluno da educação especial tenha mais sucesso na inclusão no ensino regular. Então, aqui eu vou explicar passo a passo como são feitos os encaminhamentos dos alunos até esses apoios. Existe um sistema informatizado da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde constam todas as informações, toda a vida escolar de todos os alunos do Estado de São Paulo, de todas as redes de ensino, estadual, municipal e particular. Então, todas as informações a respeito desses alunos estão contidas neste sistema. Quando o aluno chega na nossa rede estadual no 6º ano, e ele tem alguma deficiência, geralmente essa deficiência, esse apontamento já foi cadastrado neste sistema. Então, quando nós recebemos o aluno no 6º ano, vocês costumam ver as listas com os nomes dos alunos, e do lado de cada nome, quando existe alguma deficiência, existe ali o apontamento. Então, para deficiência intelectual, por exemplo, vem escrito Intel, ou surdo, ou cego, baixa visão, TEA, altas habilidades, AHSD, enfim. Quando o aluno tem alguma dessas características, isso já está sendo apontado no sistema porque a rede de ensino anterior provavelmente já detectou, já verificou, já se documentou e fez o cadastro. O que é importante quando nós recebemos alunos novos? Ficarmos atentos a essas informações que estão cadastradas no sistema, porque é muito comum também que existam erros.
É muito comum encontrarmos, por exemplo, alunos cadastrados como pessoas com baixa visão, quando na verdade eles têm miopia, astigmatismo, hipermetropia, e isso não se caracteriza baixa visão, visão subnormal, porque é importante manter a informação ali no cadastro correta. Porque nós precisamos de materiais de apoio, profissionais de apoio, e precisamos justificar isso. E também pela questão humana, nós não podemos apontar alguma coisa, alguma característica que a pessoa não tenha. Então, é muito importante, quando recebemos alunos no 6º ano, que façamos a comparação entre o que o aluno nos apresenta na realidade e o que está escrito ali no papel, o que está apontando no sistema. Às vezes existe incoerência e nós precisamos corrigir o sistema. Quem faz essa correção? O GOI, as pessoas da secretaria. Quando um aluno é inserido no sistema e é acrescentada a informação de alguma deficiência, autismo ou altas habilidades, só se faz a inserção dessa informação mediante apresentação de documentos. Isso não pode ser feito aleatoriamente, nem só porque a mãe foi lá na escola e comunicou que existe determinada condição. Não é assim. Esta inserção deve ser feita baseada em documentação clínica, em documentação pedagógica. Então, quando vocês, professores, nas aulas perceberem que aquilo que está escrito não condiz com a realidade do aluno, converse com o coordenador me procura, nós vamos conversar a respeito e, se precisar, vamos corrigir o erro, vamos retirar este apontamento do sistema. Eu enfatizei o 6º ano porque a maioria dos nossos alunos novos entra no 6º ano. Como vocês sabem, aqui na região de São José do Rio Preto, as escolas de ensino fundamental 1 são municipais. Então, nós, no estado, temos as escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas o que eu orientei vale para qualquer aluno em qualquer série. Nós não temos compromisso com o erro. E se ele estiver acontecendo, vamos corrigir. Nós falamos no primeiro tópico do aluno que tem a condição de deficiência, de autismo ou de altas habilidades já cadastrada no sistema quando entra para as nossas escolas estaduais. Vamos falar agora do aluno que está nas nossas escolas, mas que não tem nada no sistema apontando alguma dessas condições e gera dúvidas. O desenvolvimento desse aluno, aos olhos dos professores, apresenta diferenças e os professores ficam em dúvida se este aluno é ou não público-alvo da educação especial. Ele não apresenta registro no sistema, não apresenta documentação clínica, não apresenta nada que possa elucidar ali a questão. Então, como nós vamos fazer? A escola pode sim suspeitar de determinada condição e deve sugerir aos pais, orientar a família para que isto seja investigado. Então, o aluno que sugere ter uma condição diferente, ter uma deficiência ou qualquer outra característica relacionada à educação especial, precisa ser encaminhado para um profissional de área clínica para ser avaliado e depois dessa confirmação, somada também à avaliação pedagógica que é feita na sala de recurso com professor especializado, se tudo isso for confirmado, este aluno terá esse apontamento no sistema, o que faz com que ele tenha direito de receber determinados apoios de acordo com as suas necessidades. A Resolução 68 de 2017, a nossa principal orientação a respeito da educação especial, diz que para que o aluno tenha os apoios, ele precisa ter comprovação clínica e pedagógica. Um dos nossos apoios é a sala de recurso. Todos os apoios fazem parte de um conjunto chamado atendimento educacional especializado, que eu já mencionei. O que é a sala de recurso? É uma sala que funciona no contraturno somente para alunos
da educação especial e uma sala que conta com um professor regente especializado naquela condição. Então, aqui em Rio Preto nós temos salas especializadas em deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual e autismo, todas funcionando com professores formados especificamente nessas áreas. Essa sala oferece complemento e suplemento à sala de aula regular. Ela não substitui a sala de aula regular. E ela também não é uma sala de reforço. Algumas pessoas costumam confundir e achar que é um período de aulas de reforço quando o aluno frequenta a sala de recurso. Não é isso. A sala de recurso trabalha com o desenvolvimento de habilidades específicas para aquele indivíduo que tem aquela deficiência, ou o autismo, ou as altas habilidades. Na verdade, a sala de recursos se dedica muito mais às habilidades que antecedem as habilidades necessárias à escolarização. Então, por exemplo, são salas que vão trabalhar habilidades como atenção, coordenação, organização, são habilidades necessárias à vida diária e que antecedem o processo de escolarização. Elas dão o suporte, elas alicerçam para que o ensino regular aconteça de forma satisfatória. Ela é o complemento, ela é o suplemento também da sala de aula regular e faz uma diferença tremenda para o aluno que frequenta essa sala. Ela funciona no contraturno e não substitui, como eu disse, a sala de aula regular. Um aluno não pode deixar de frequentar a sala de aula regular para frequentar a sala de recurso. Já por isso, essas aulas acontecem no contraturno. Ele precisa, inclusive, ter frequência na sala de aula regular para garantir a matrícula na sala de recurso. São realmente modalidades que se complementam e é muito importante a atuação parceira dos professores regulares com os professores especializados das salas de recurso. Para que o aluno possa se matricular nas salas de recurso, ele precisa estar cadastrado no sistema, contendo essa informação a respeito da condição de deficiência ou autismo ou altas habilidades. Mas para estar cadastrado no sistema, é necessário que haja antes documentação. Falei anteriormente, não se cadastra ninguém no sistema sem antes existir uma documentação que comprove aquela condição. Então, o aluno vai ser matriculado na sala de recurso. Ele precisa estar cadastrado no sistema, precisa apresentar avaliação psicológica ou médica que ateste a deficiência ou o autismo ou as altas habilidades. E ele também deve ser encaminhado para avaliação pedagógica com a professora especializada em sala de recurso. De acordo com a Resolução 68 de 2017, o aluno só será matriculado em sala de recurso se apresentar os dois documentos, avaliação clínica e a avaliação pedagógica. As duas avaliações precisam concordar. As duas avaliações precisam reconhecer que este aluno faz parte do público-alvo da educação especial. Quando os pais estão sendo orientados a procurar avaliação clínica, quando a escola está conversando com os pais a respeito das dificuldades que ela nota no desenvolvimento daquele aluno, nas características dele, é muito importante que a escola conscientize os pais, a família, a respeito da sala de recursos. É um recurso fundamental para um melhor desenvolvimento, para uma melhor inclusão deste aluno no ensino regular. Então, eles precisam ser bem orientados, bem conscientizados pela escola que oferece o serviço. Na verdade, quando um aluno é encaminhado para essas avaliações, a própria escola do aluno, tendo ou não tendo a sala de recurso, precisa fazer essa conscientização.
e explicar para a família que existem salas de recurso em algumas escolas, procurar saber qual é a escola mais próxima da residência desse aluno para que ele seja avaliado ali pelo professor especializado, e assim a família precisa entender que existe uma possibilidade de desenvolvimento importante para o filho, para o aluno, para que ele alcance o máximo de autonomia possível. Nosso maior objetivo na educação especial é o desenvolvimento da autonomia, é o desenvolvimento da independência. Temos muitos objetivos, mas esse é o nosso principal. E a família precisa, e é direito dela, ter acesso a essa informação. Quando a escola oferece o serviço, o coordenador conversa com os pais, explica sobre a importância, oferece o encaminhamento para avaliação na sala de recurso e ainda assim os pais se recusam, eles não querem, eles não aceitam, eles então precisam assinar um termo de recusa. Porque o oferecimento deste serviço é obrigatório, mas a adesão é facultativa. Mas nós precisamos nos documentar. Coordenadores, fiquem atentos a isso, porque precisamos oferecer o serviço, mas é direito do pai recusar. No entanto, ele precisa ser conscientizado de que ele está abrindo mão e às vezes até negando um direito que o aluno tem. E ele precisa se responsabilizar por essa decisão. Então existe um termo para ele assinar, ele assina, esse termo fica no prontuário. Mesmo quando a família recusa esse serviço, ele permanece disponível. Então, de vez em quando, é importante o pai ser lembrado pela escola. E aí, vamos matricular agora seu filho, que tal? Esse apoio é importante para ele, o desenvolvimento dele vai ser bem melhor. Se o pai mudar de ideia e quiser, ele pode matricular o filho na sala de recurso a qualquer tempo, desde que haja vagas. Mas este serviço não fica indisponível quando existe a recusa. No momento em que a família solicita, havendo vagas, o aluno pode ser matriculado e pode começar a frequentar. As nossas salas de atendimento especializado, nossas salas de recurso, ficam nessas escolas. Para deficiência intelectual, temos salas de manhã e à tarde no NAFA, no Maria de Lourdes, no Noêmia Bueno do Vale. Temos de manhã no Alzira Vale Hollenberg, manhã e tarde no Zulmira, à tarde no Carramona, e temos também em Nova Granada, de manhã no Francisco Marques Pinto e manhã e tarde no Alzira Salomão. Salas para deficiência auditiva, temos manhã e tarde no Vitor Brito Bastos e de manhã no Valdemiro Nafá. Sala para deficiência visual, temos manhã e tarde no Noêmia Bueno do Vale. E a nossa sala mais novinha é a sala para autismo, aberta esse ano na Escola Valdemiro Nafá de manhã. Algumas informações importantes. Existe dúvida a respeito, especialmente da deficiência auditiva e da deficiência visual, quanto à acuidade do aluno. Então, é comum algumas escolas ficarem em dúvida e as famílias também. Ah, mas o aluno tem uma deficiência leve, ele usa aparelho, ele é oralizado, ele não usa libras, ele se comunica oralmente e consegue se desenvolver bem assim. Ele precisa ir para a sala de recurso? A oferta deve existir, independente do grau da deficiência. Então, se é um deficiente leve, moderado, severo, profundo, o direito é o mesmo. A oferta deve existir. A adesão é facultativa. Então, a família decide se quer ou não. A sala para deficiência visual, a mesma coisa. Ela atende alunos de baixa visão e alunos cegos. Não são alunos de baixa visão aqueles alunos que usam óculos para corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, essas patologias comuns que são corrigidas por lentes comuns e que não demandam nem material ampliado. Ele consegue ler a fonte dos livros sem dificuldade, só adequar o grau ali da lente e fica tudo resolvido. A
A pessoa que tem baixa visão, visão subnormal, ela precisa de uma série de outros apoios, dependendo da situação. Muitas vezes é alguém que tem muita dificuldade com luz e sombra, é alguém que precisa de muito contraste, é alguém que precisa de uma fonte muito ampliada, que precisa de lupa, enfim, uma série de recursos. E estas patologias, sim, são classificadas como baixa visão ou visão subnormal. O aluno sempre vem com um laudo que diz exatamente um desses dois termos, baixa visão ou visão subnormal. Para alunos surdos e alunos cegos ou com baixa visão, é necessário também o laudo clínico. A avaliação deles em sala de recurso, ela é uma avaliação mais funcional. Ela é um pouquinho mais simples do que a avaliação feita na sala para deficiência intelectual e para autismo, mas também há necessidade de comprovação clínica. Então, as salas atendem a qualquer aluno com a deficiência, independente do grau. A sala de autismo, a mesma coisa. Existem alunos com autismo que têm deficiência intelectual também. Alunos com autismo que têm inteligência média ou inteligência acima da média. Esta sala atende a todos os alunos. O atendimento é muito personalizado, mesmo que exista o atendimento de 2, 3 alunos ao mesmo tempo, o atendimento é muito personalizado. Cada aluno tem um plano de atendimento de acordo com as suas habilidades e com as suas necessidades. Então, é um trabalho muito bem executado e é um trabalho que precisa ser mais visto, mais valorizado e um trabalho que também, como eu já disse, não substitui o trabalho da sala de aula regular, trabalha em parceria. Professores de sala de aula regular, coordenadores, deem o espaço para os professores especializados nas escolas de vocês, para que vocês possam trocar informações. Os professores especializados podem auxiliar os professores regulares com sugestões, com orientações, para que os professores regulares consigam fazer as adaptações curriculares quando houver essa necessidade. O trabalho na educação especial nunca acontece sozinho, apenas com um profissional. Ele sempre conta com vários profissionais. Não dá para trabalhar bem na educação especial sozinho. O trabalho em equipe precisa existir e precisa se fortalecer. Outro lembrete, o aluno da educação especial, ele não é aluno da professora da sala de recurso, ele é aluno da escola. E para que haja de fato a inclusão a que esse aluno tem direito, a escola precisa desenvolver e praticar uma cultura inclusiva. Não cabe só ao professor da sala regular ou só ao professor da sala especializada. Toda a escola precisa se envolver na prática da inclusão. Acabamos de falar sobre a importância da parceria entre ensino regular e especializado. Vamos falar um pouquinho sobre a documentação para os alunos da educação especial. São documentos que comprovam o trabalho inclusivo da escola. E eles são necessários tanto pedagógica quanto administrativamente. E também juridicamente, quando existe a necessidade de se comprovar o trabalho que está sendo executado. Existe a instrução CEGEB de 2014. Essa instrução, ela explica detalhadamente como proceder cada passo a respeito de matrícula, a respeito de avaliações com cada aluno, e ela está separada por deficiência. Então, existe uma instrução para deficiência intelectual, uma para deficiência auditiva, visual, autismo, só não tem para altas habilidades e superdotação, e nem deficiência múltipla, porque deficiência múltipla basta que se preencha a documentação referente às deficiências que o aluno apresenta. Então, a instrução tem todas as orientações e todos os documentos da Secretaria da Educação que precisam ser conhecidos, preenchidos e que precisam fazer parte da rotina da escola.
Nós chamamos esses documentos de anexos. Eles diferenciam-se um pouco de acordo com cada deficiência, mas no geral são 3 documentos, e aqui o exemplo que eu trouxe é da deficiência intelectual e também do autismo. Existem 3 documentos, basicamente, que são a avaliação inicial, realizada pelo professor especializado dentro da sala de recurso. Essa avaliação inicial nós chamamos de anexo 1. Ela é a base de todo o desenvolvimento do trabalho da sala de recursos e da sala regular. Então, é um documento que precisa ser conhecido pelos professores da sala de aula regular. O professor da sala de recursos faz essa avaliação com esse aluno, entrevista a família e coloca ali no relatório dele quais são as habilidades que este aluno já tem, as potencialidades que ele tem e quais são as necessidades, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Com base nisso, o professor da sala de recurso traça o plano de trabalho dele e o professor regular também. Então, é um documento que não é da sala de recurso, é um documento que tem que ser acessível e tem que ser consultado por todos os professores. Este é o primeiro, anexo 1. O anexo 2 é o documento feito também pelo professor da sala de recursos, mas este documento é o plano de trabalho dele. Com base nas informações que ele tem da avaliação inicial, ele traça seu plano de trabalho para a sala de recursos. Esse é o anexo 2. E o anexo 3 é o documento para registro das adaptações curriculares do professor regular. Então, o professor precisa conhecer o aluno, precisa conhecer a avaliação inicial, precisa conhecer o seu currículo para aquela série, e se houver necessidade, e quando houver a necessidade de alguma adaptação curricular, existe um formulário específico para ser preenchido. Importante, adaptações curriculares não precisam ser feitas a todo momento, e não existe uma regra para isso. Só se faz adaptação curricular quando o aluno necessita. Se o aluno acompanha, assim como os outros acompanham determinado conteúdo, não tem nenhum problema e não tem necessidade de adaptar nada. No caso dele não conseguir, aí sim. Então, se faz adaptação curricular e se registra neste documento específico. Uma coisa importante também, adaptação curricular não é direito só do aluno com deficiência. É direito de todo e qualquer aluno, porque a escola existe para ensinar e quando o aluno não consegue aprender, a escola tenta fazer o máximo possível para que ele aprenda. É direito de qualquer aluno ter métodos, técnicas, materiais, possibilidades de aprendizagem. E a única diferença é que para o aluno da educação especial existe um formulário específico para o registro das adaptações. Para os alunos regulares, isso não existe. E para quem tem um pouco de receio quanto às adaptações curriculares, eu vou adiantar uma coisa que eu sempre digo para vocês, professores. Vocês fazem as adaptações o tempo todo. Talvez vocês não registrem, mas vocês fazem o tempo todo, porque isso é inerente à nossa profissão. Quando um aluno não entende determinada coisa e você traz um material diferente, explica de uma forma diferente, você traz uma novidade, você está fazendo uma adaptação curricular para aquele aluno. Então, na sua prática, a adaptação curricular sempre existiu. Talvez você nunca tenha registrado, ou registre pouco, ou não saiba muito bem como registrar, mas a prática você já tem. Então, talvez agora seja a hora, se você nunca fez isso, de se organizar e começar a registrar. É muito importante comprovar o seu trabalho, professor. Muito importante que você consiga ter documentos que comprovem que você está cumprindo a lei, que você está fazendo da forma como nós precisamos fazer. Eu tenho vídeo a respeito de adaptação curricular, depois no finalzinho aqui do nosso vídeo eu vou passar os meus contatos e vou passar também um canal que eu tenho no YouTube com vídeos que podem auxiliar vocês nessas práticas todas. Eu tenho um vídeo só para explicar aos professores como fazer adaptação curricular.
e de uma forma prática, com o estudo de caso fictício, em cima daquele estudo de caso, como fazer a adaptação. E mais no final aqui da nossa conversa eu explico direitinho onde encontrar os vídeos, qual é o canal, para que vocês tenham recursos, tenham ajuda para o trabalho de vocês. Quanto aos documentos e à instrução CEGEB, talvez a mais diferente seja a instrução para deficiência física, porque além da avaliação inicial, ela tem também alguns documentos que se referem ao cuidador que pode ser contratado pelo Estado para auxiliar esse aluno na escola. Então, a família precisa preencher um questionário fornecendo os detalhes a respeito do aluno, as informações a respeito do aluno e precisa assinar também uma autorização para a contratação desse profissional. Então, talvez entre todos os documentos referentes às deficiências, esse seja o mais diferente. Os documentos referentes à deficiência auditiva e deficiência visual são bem simples, mais curtinhos, e eles dizem respeito muito mais à funcionalidade. O de autismo, os documentos de autismo e de deficiência intelectual são bem parecidos. É importante que os coordenadores conheçam esses documentos, saibam onde eles estão, lá na instrução CEGEB, e que os professores de sala de aula regular tenham o documento anexo 3, o documento onde eles farão o registro das adaptações curriculares sempre à mão. Esse é o mais importante para as aulas regulares. Outros apoios do atendimento educacional especializado, além da sala de recursos, são o cuidador e o interlocutor. O cuidador é um profissional que é contratado, ele é um funcionário de uma empresa terceirizada, contratado para auxiliar alunos com reais dificuldades em locomoção, higiene e alimentação. Na maioria das vezes, é contratado para auxiliar alunos com deficiência física, que precisam realmente de ajuda nesses aspectos. Este profissional não é professor, ele não oferece apoio pedagógico, ele nem fica na sala de aula. Ele só auxilia nestes cuidados, realmente, e ele pode atender até 3 alunos, mesmo que de salas diferentes, num mesmo período. É um profissional que vai ajudar o aluno nestas áreas, locomoção, higiene e alimentação, não necessariamente nas 3, mas nestes aspectos dos cuidados da vida diária. E este profissional precisa ser atento também para que ele não crie no aluno uma dependência, ao contrário, para que ele incentive também a autonomia, claro, respeitando as limitações do aluno, cada caso é um caso, mas deve ser um profissional que auxilie também com as possibilidades de desenvolvimento autônomo. Coordenadores. Como se faz para ter um cuidador? De repente, na sua escola tem lá um aluno com uma deficiência física, uma deficiência motora e precisa de auxílio. Não necessariamente o aluno precisa ser cadeirante. Ele precisa ter necessidade de auxílio em locomoção, higiene e alimentação. Como contratar o cuidador? Quem faz a contratação é a diretoria de ensino. Lá na escola, a mãe apresenta, a família apresenta o laudo médico, apresenta o questionário do aluno preenchido, que é um destes documentos que consta na instrução CEGEB. Neste documento, a mãe vai preencher todos os detalhes a respeito do aluno, se é cadeirante, se precisa de apoio de uma bengala, se precisa fazer troca de fraldas, se precisa administração de medicação. Tudo isso a família vai preencher nesse questionário com detalhes. A família também vai assinar a autorização para o cuidador e vai entregar tudo isso na escola. Então, laudo médico, questionário do aluno,
autorização do cuidador, a escola faz um ofício e envia tudo para a diretoria de ensino, para o departamento de compras. Esse departamento é responsável pelos contratos. Se o aluno precisa, por exemplo, de uma mesa adaptada, uma mesa maior para que entre a cadeira de rodas, se ele precisa de uma maca para a troca de fraldas, nós temos esses materiais, eles estão espalhados pelas nossas escolas. Existem escolas que estão utilizando esses materiais, existem escolas que não estão utilizando. Então, se na sua escola existe a necessidade de uma mesa adaptada ou de uma maca, é só entrar em contato com o departamento de patrimônio lá da diretoria de ensino e esse departamento vai fazer a verificação de onde existe disponibilidade deste material para que ele seja transferido para a sua escola. Com relação aos cuidadores, existe uma limitação de contratos. Tudo isso é visto lá no departamento de compras. Próximo apoio, o interlocutor de Libras, o intérprete. Este profissional é para alunos que têm fluência em Libras. É muito comum também a confusão. Às vezes a escola recebe a matrícula de um aluno surdo e imediatamente se preocupa com a contratação de um intérprete. Veja, se o aluno não conhece a língua, não adianta ter um intérprete. Ele precisa primeiro aprender a língua. Onde ele aprende a língua? Na sala de recursos. Lá na sala de recursos para deficiência auditiva, ele começa a aprender a língua, desenvolver essa língua e quando ele estiver em um nível razoável, a contratação desse intérprete será feita. Muitos surdos não usam Libras, ou porque não precisam, na verdade, porque são oralizados, têm uma deficiência auditiva leve, usam aparelho, se comunicam oralmente e nunca sentiram a necessidade de utilizar a língua de sinais. Ou porque a família não quer que ele aprenda. Muitos surdos são privados da língua que, na verdade, seria a primeira, porque quando existe uma perda auditiva, é imediato que se comunique de outra forma. Existem muitas razões pelas quais muitos dos nossos alunos chegam sem o conhecimento de Libras, e a sala de recursos faz um trabalho fundamental quando ensina Libras para os alunos. Claro que ela vai ensinar Libras desde que o aluno queira aprender e que a família também queira. Como funciona, então, a contratação do intérprete de Libras? Como eu disse, nas salas de recursos, todos os alunos surdos podem ser atendidos, independente da acuidade auditiva que eles possam ter. Mas o interlocutor de Libras é somente para aquele aluno que usa essa forma de comunicação, para aquele aluno que é fluente e que usa diariamente essa forma de comunicação. O interlocutor, então, acompanha esse aluno em todas as atividades escolares, mas ele não é professor, ele é tradutor. O aluno surdo não é aluno do intérprete, ele é aluno da escola, ele é aluno do professor regente. E o tradutor está ali para transmitir realmente o conteúdo que está sendo ensinado pelo professor. O que é importante? Que o professor regular trabalhe junto com o interlocutor também, porque existem muitas técnicas de tradução. E é muito importante que o professor regular forneça ao interlocutor o conteúdo a ser ministrado, os objetivos que ele pretende alcançar, porque se o interlocutor tem acesso antecipadamente a tudo isso, ele consegue elaborar uma técnica, pensar em formas de tradução que vão atingir o objetivo que o professor espera. É muito importante a comunicação entre o professor regular e o interlocutor. O aluno não é aluno do interlocutor, mas o professor regular precisa caminhar junto com o interlocutor, para que realmente a tradução seja uma boa tradução.
seja uma tradução bem feita e para que o aluno consiga aprender e alcançar os objetivos que o professor definiu para a sua turma. Além disso, também, o interlocutor é parceiro do professor da sala de recursos para deficiência auditiva. Vejam novamente a importância do trabalho em equipe. Quando se trabalha sozinho na educação especial, dificilmente se chega a bons resultados. Mas quando se trabalha em equipe, todos aprendem, todos se desenvolvem e os resultados são, na maioria das vezes, muito satisfatórios. Então, quando uma família chega na escola para fazer a matrícula de um aluno surdo, comprova clinicamente que ele é surdo e diz para a escola que ele faz uso de Libras, que ele precisa de um interlocutor, então a escola envia o edital para a diretoria de ensino e a diretoria de ensino faz a atribuição dessas aulas. Vejam que para o cuidador e o interlocutor não há necessidade de nenhuma solicitação via judicial. Estes serviços já existem. Basta que as famílias comprovem a necessidade de acordo com a legislação. Então, estes serviços estão à disposição desse aluno. Um lembrete! Aproveitem as escolas aí que têm os interlocutores para que estes profissionais ensinem um pouquinho de Libras para os professores, para os alunos. É muito importante que outras pessoas conheçam a língua também. O aluno surdo não vai se comunicar só com o interlocutor, ele precisa se comunicar com outras pessoas também. E os jovens gostam muito de aprender Libras, geralmente tem uma aceitação muito boa, e escolas que já desenvolvem esse tipo de trabalho, isso funciona muito bem. E faz realmente com que o aluno surdo se sinta parte daquele lugar. É muito importante que nós pensemos e procuremos oportunidades de praticar a inclusão. Caminhando então para o fim, nós temos algumas orientações a respeito de documentos, planilhas, coordenadores. Nós temos um drive com pastinhas, cada escola tem a sua pastinha. Em cada pastinha existem planilhas para cada deficiência, autismo e altas habilidades. Estas planilhas precisam ser atualizadas. Em 2020 isso não aconteceu por causa da pandemia, acabamos deixando isso, mas é muito importante essa atualização, porque em cima dos dados que vocês atualizam ali, é que eu consigo fornecer à Secretaria de Educação os dados que eles me solicitam. Quando existe a necessidade de aquisição de material ampliado, por exemplo, para alunos de baixa visão, eu recorro a essas planilhas atualizadas para poder pedir. Então, é muito sério e é muito importante que essas planilhas sejam atualizadas. É rápido também, porque geralmente o aluno que entrou no 6º ano ainda está até o ensino médio, então não é tão complicado assim. Vocês vão retirar os nomes, obviamente, dos alunos que já saíram, vão manter os nomes dos alunos que ainda estão e vão acrescentar os nomes dos alunos novos. Ali também estão espaços para vocês colocarem informações a respeito de documentação clínica, enfim. Não é demorado para preencher isso, é muito prático, é muito rápido e isso precisa ser feito. Então, enquanto esse vídeo chega até vocês, talvez vocês já tenham recebido esse link, se não receberam ainda, receberão e farão a atualização desses dados o mais rápido possível, certo? Quanto aos documentos, os anexos 1, 2 e 3, eles estão lá na instrução CEGEB de 2014, vocês podem procurar isso no Google tranquilamente, mas eu tenho um drive com essa conta de e-mail e essa senha, que eu sugiro que somente os coordenadores entrem, porque muitas pessoas entrando no mesmo drive, com a mesma senha, e de máquinas, de computadores diferentes, geralmente acontece o travamento por segurança. Então, somente coordenadores, sugiro que acessem
esse drive. Lá vocês têm material formativo a respeito de todas as deficiências, material com sugestões para trabalhos remotos. Ali no Drive, tudo está organizado em pastas. Então, existem pastas para material de estudo, existem pastas com sugestões de atividades, existem pastas com os documentos, com os formulários que vocês podem utilizar, modelos que vocês podem utilizar. Então, ali temos o termo de encaminhamento para avaliação na sala de recurso, por exemplo, quando a escola oferece para a família a avaliação em sala de recurso, a família aceita, a escola agenda com o professor especializado a avaliação, e esse termo é uma forma de registro da escola de que essa oferta foi feita, e assim o aluno é encaminhado para avaliação na sala de recurso. Existe o termo de recusa, quando se oferece o atendimento em sala de recurso, mas a família não aceita, então ela assina ali. Então, todos esses modelos já existem, todos estão nesse Drive. Tudo o que vocês possam precisar está no Drive. De qualquer forma, também vou enviar para vocês os principais documentos, os documentos de uso mais constante, para que vocês tenham à mão. Aí também no slide vocês têm o meu telefone, o meu WhatsApp, podem entrar em contato comigo se precisarem a qualquer momento, não só coordenadores, mas professores também, eu estou à disposição de vocês. E aí também tem o nome e o link para o meu canal no YouTube. Eu fiz esse canal o ano passado, em função da pandemia, para que os professores tivessem informação mais rápida a respeito da educação especial. Então, ali existem vários vídeos sobre vários assuntos da educação especial, vídeos sobre procedimentos também, sobre um trabalho mais prático, sugestões de atividades que podem ser executadas em casa pelos alunos da educação especial que não estão frequentando a escola presencialmente, vídeos sobre adaptação curricular, como fazer e com estudo prático, enfim, muita coisa sobre legislação também, sobre a definição e a diferenciação de quem de fato é público-alvo da educação especial. Tem bastante coisa ali e os professores podem acessar à vontade, coordenadores podem acessar à vontade, coordenadores, se quiserem trabalhar esses vídeos em ATPC, é um bom material. E ele foi desenvolvido exatamente para isso, para que a informação chegue o mais rápido possível até vocês. Se gostarem, quiserem se inscrever, compartilhar, fiquem à vontade. Minha intenção não é ser youtuber, não. Longe disso. Mas é levar informação aos professores, aos coordenadores e ao máximo de pessoas que nós pudermos, para que a inclusão seja algo real. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem comigo até agora. A ideia com esse vídeo era realmente apresentar só a estrutura e o funcionamento da educação especial. Ao longo do ano, nós faremos outras formações mais pedagógicas com temas da educação especial, e são vários. Então, espero que por enquanto as coisas tenham ficado claras. Se houver alguma dúvida, entrem em contato, fiquem à vontade, meu WhatsApp está à disposição, me procurem, nós vamos conversando, porque a educação especial também, ela é muito particular. Muito obrigada por tudo, bom trabalho para vocês todos, Deus abençoe, bom ano para todos nós. Beijo, tchau, tchau.